Shalom, filhos de Shaddai. Nós estamos aqui nessa gravação para compartilhar com os irmãos uma visão. Eu poderia chamar de sonho, mas foi uma visão noturna e é bíblico. E eu gostaria de ler para vocês no livro de Joel para respaldar essa visão que nós tivemos. E no livro de Joel, e depois é repetido no livro de Atos, diz assim: então depois desses eventos, derramarei do meu ruá, do meu espírito, sobre toda a carne, sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos e os jovens ganharão visões. Então nós estamos vivendo dias que muitos acontecimentos estarão sobre a face da terra. Eu sei que todos os dias, quando ligamos a televisão, nós vemos o que está acontecendo no Oriente Médio. Uma jihad, que derrama sangue todos os dias. O islamismo se levantando para trazer o poder ao seu Messias e levantar o seu califado, e nós estamos vendo se cumprindo palavra por palavra, violência na terra, os jovens sendo dizimados através de morte, de drogas, mulheres sendo assassinadas. Então nós estamos vivendo num contexto da história que só se nós quisermos ficar cegos para não enxergar que algo está acontecendo na terra e que Deus está alertando os seus filhos em todos os lados. Jovens estão tendo visões tremendas, pessoas estão sendo arrebatadas, crianças estão tendo visões, crianças muito pequenas, de 2, 3 anos, que acordam contando sonhos, visões, que um adulto fica estarrecido, porque são crianças que não leem a palavra, e talvez vá ao culto, mas a gente pensa que a criança nem presta atenção no que está acontecendo. E eu quero compartilhar algo que aconteceu comigo há umas 2 semanas atrás, e que só agora eu senti a liberdade no espírito de estar passando e de estar compartilhando a igreja. Mas eu tive uma visão, uma revelação de algo acontecendo na nossa cidade, aqui em Goiânia. E a visão começa perto do Serrinha, perto do Jaime Câmara, perto daquele monte onde várias pessoas vão ali orar. E estava eu e uma pessoa que eu não sabia quem era naquele momento, e de repente eu olhei, a cidade estava num blackout, não havia luz, não havia uma pequena luz nem de uma vela sobre a cidade, e as trevas eram tão densas que eu mal conseguia enxergar a minha mão, aliás, não enxergava. Então, por todos os lados que olhava, eu sabia que havia uma estrada e que eu estava andando por ela, e ouvi atrás de mim a voz da minha mãe. Minha mãe já é falecida há 1 ano e meio. E ela dizia: Beth, olha o exército do inferno que está vindo contra Goiânia. E quando ela disse isso, o Espírito de Deus me disse: olha e veja. E há uma diferença entre olhar e ver. Às vezes nós olhamos para uma pessoa, mas nós não vemos o que está dentro dela. E naquele momento o Senhor me disse: veja, e meus olhos se abriram. Numa dimensão que eu nunca imaginei que um ser humano tivesse capacidade de ver. E eu tanto ouvia, como percebia dentro de mim, não havia necessidade
de que alguém me falasse nada, porque lá no meu espírito eu sabia o que estava acontecendo sobre a nossa cidade. E quando eu levantei os olhos, havia um exército incontável, não dava para as minhas vistas, mesmo ampliada, como eu costumo dizer, high definition, em HD, em alta definição, eu não podia ver o fim daquele exército. E aqueles homens parece que eles tinham sido fabricados numa fábrica, em uma série, porque eles eram do mesmo tamanho, todos iguais, todos com a mesma cara. E o que mais me chamou a atenção naquele exército era o ódio que saía dos olhos deles. Era um ódio que nem um ser humano, no seu maior momento de insanidade, de que ele possa ver alguém tocar no seu filho, na sua mãe, em alguém seu que incita ele a liberar um ódio, alguma coisa, isso é 000, o ódio que estava nos olhos daqueles demônios, porque eram demônios. Eles eram troncudos, muito fortes, como se uma pessoa fizesse academia, e a gente vê muitos jovens bombados hoje em dia, era mais ou menos aquilo, com capacetes romanos e aquelas vestes romanas que a gente vê nos filmes. E o que eles faziam? Cortavam as cabeças de todas as pessoas que eles encontravam pelo caminho. Para a direita e para a esquerda, eu ouvia o barulho de suas espadas e as pessoas caíam do meu lado. E eu espirrava sangue, eu via... eu sei que é difícil ficar contando isso, porque eu não sei o nível da pessoa que vai ver esse vídeo, mas eu tenho que contar na íntegra o que eu vi e o que o Senhor mostrou. E aqueles corpos caindo sem cabeça, esguinchava sangue das veias, e eu via os corpos tremendo as mãos, os pés, morrendo, e eu senti uma espécie de medo que chamamos de paura. É o grau máximo de um medo que te paralisa. E dentro de mim eu queria voltar para casa, porque quando nós estamos no meio de um perigo, a gente quer correr para casa. E o Espírito me disse: não volte, vá contra esse exército. E eu pensava: o que eu posso fazer contra esse exército? E eu olhei para mim, eu não estava vestida adequadamente para uma guerra. E aí eu fico pensando, nós temos que estar preparados para a batalha e carregarmos as nossas armas o tempo todo, como se fosse no tempo de Neemias, que construía os muros com uma mão a pá de pedreiro, mas com a outra seguravam a espada. Nós não podemos tirar para descansar a roupagem espiritual que o Senhor nos deu quando Ele nos fez filhos amados do seu reino. E com essa armadura, como diz a palavra, nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E nós não estamos lutando contra carne e contra sangue, mas é contra principados, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes, contra governos nas regiões celestes. E esse ódio, eu fiquei pensando, por que no Serrinha? Por que perto de um local que se tem tanta oração? Mas o Senhor me disse para mim subir e tocar a trombeta. E eu vi, Ele colocou uma urgência dentro do meu espírito. E eu pensava, como eu vou gritar e avisar a cidade? Avisar a uma cidade inteirinha
E eu pensava, minha voz é tão frágil. E o barulho das botas daquele exército era assim, de ensurdecer. A gente quase não ouvia nada, era só o barulho daquelas botas, quando você vê um exército marchando, e os barulhos das espadas, cortando, às vezes elas se triscavam, cortando as cabeças. E eu, impelida pelo Espírito, porque quando o Espírito nos dá uma ordem, ainda que nós no corpo humano tenhamos paura, tenhamos medo, tenhamos fragilidade, o Espírito nosso recriado tem que obedecer. Então, esse novo homem recriado, renascido, ele só obedece à voz do Espírito. Por mais que estejamos em perigo, e sempre as pessoas me falam, você é muito corajosa. E eu sempre respondo, não é coragem, é obediência. Eu sei que eu obedeço ao Senhor. E se Ele me manda sentar, eu não olho se tem cadeira, estou sentando. Porque eu sei, se Ele deu uma ordem, porque Ele sabe que é o momento, que é o kairos e que há uma necessidade de se levantar. E eu lembrei do meu shofar naquele momento. Se eu subir naquele monte e tocar o shofar, talvez ouçam. E quando foi as últimas coisas que eu pude sentir, era a respiração daqueles demônios, cansados de respirar e de matar. E eu sabia que eles queriam e estavam matando ao redor porque eles queriam ir à igreja. E o alvo deles, eu não sei como eu sabia, mas eu sabia que no meu espírito, que era ódio contra a igreja. E mais uma coisa que eu sabia, que eles iam pegar a igreja dormindo. E eu tinha que correr. Não havia luz para mim medir como chegar àquele monte. Mas eu sabia, pela fé, que se eu chegasse naquele alto monte e eu gritasse, essa cidade ouviria. E eu sabia que aconteceria um milagre, que essa voz chegaria de algum modo em todas as casas e as pessoas poderiam se proteger daquela hoste infernal que estava vindo contra Goiânia. E eu sabia, os líderes não estavam despertados, porque era noite, estavam todos dormindo, estavam adormecidos e não havia meio de acordá-los, não havia uma só lâmpada, não havia uma só luz, uma pequena luzinha que me guiasse, e eu estava sendo guiada pelo Espírito. Eu ia contra, aquele exército vinha, eu quase que esbarrava os meus braços nos braços deles, mas havia uma proteção do Espírito que milímetros o Senhor me protegia de não triscar neles nem eles em mim. Eles não me viam, eles não conseguiam me ver, mas eu os via, respirando forte, com ódio. Eles tinham muita, mas muita pressa. E eu era guiada pelo Espírito no meio daquele batalhão infindável para chegar ao monte e gritar. E me lembrei dessa palavra: suba ao alto monte e toca a trombeta em Sião. Toca alarido no meu santo monte. E eu acordei com essa palavra. E quando eu despertei, é como se eu estivesse colada na minha cama. Sabe, eu trisquei na minha cama, tipo assim, para sentir que eu não estava naquele lugar mais. Que eu tinha sido tirado do meio daquele terror, daquele pânico, daquela paura, daquele exército do inferno. E eu pus as mãos e senti, eu estou no meu quarto, estou na minha cama, eu estou segura. E de repente me deu uma dor de cabeça, porque
toda a adrenalina. Imagine, eu fui levada para aquele lugar. Eu não posso te informar que tipo de experiência foi, se eu fui no corpo, se eu estava só no espírito. Não sei explicar. Eu sei que o meu físico experimentou cada emoção. Imagine você vendo corpos caindo à sua esquerda, à sua direita, de velhos, de mulheres, de crianças, principalmente crianças que eu tenho um amor muito grande, e vendo elas sendo degoladas, decapitadas, e sangue espirrando por todos os lugares. Então, só que uma coisa, espirrava o sangue em mim, mas não manchava minhas roupas. As daquele exército, sim, mas eu sentia que havia tanto sangue derramado, que sabe quando você pisa em algo grudento? Eu sabia, havia tanto sangue derramado, que meu sapato, eu custava descolar para continuar andando, mas meus sapatos não sujaram. E as minhas vestes não sujaram daquele sangue. Quer dizer, eu não tinha nada a ver com aquele sangue que estava sendo derramado. Mas eu tinha uma incumbência de despertar a igreja. E quando eu me despertei na minha cama, houve um choro, uma convulsão de choro. Porque ainda que eu sabia que estava no meu quarto, os meus olhos espirituais permaneceram ainda abertos, e eu via numa dimensão que eu nunca vi. Eu não sei se algum dia o homem possa inventar algo para enxergar naquilo que eu estava enxergando. E no meu coração veio assim: isso já está acontecendo no Oriente. O Islã, o Estado Islâmico está fazendo isso com milhares no Oriente Médio. E igrejas incendiadas, e líderes decapitados, crianças que não negam o Messias estão sendo mortas todos os dias. Eu sabia. Por que então Deus nos avisava sobre Goiânia? E vocês sabem, algumas, não são todos que se lembram de mim, mas algumas pessoas se lembrarão do trabalho que fizemos do ano de 93 até o ano 2000, o trabalho de oração e intercessão por várias rádios. Nós passamos por muitas rádios. E até o dia que o Senhor nos disse que era para fechar a rede de intercessão, porque havia perdido o chamado original que Ele havia nos dado, que era oração sobre a cidade. E havia agora competição, havia reinos, e as pessoas já não queriam mais orar em unidade por causa do corpo de Cristo. Mas cada pessoa se levantava em prol do seu próprio reino. E naquela época o Senhor me disse: fecha tudo, porque perdeu o foco. E você vai para um lugar que eu te mostrarei. E nesses 14 anos, eu estive alguns anos aqui em Goiânia, mas a maioria em um sítio. E fui aprender a orar. Naquela época o Senhor disse: se você quiser continuar o ministério, você terá êxito, como muitos têm êxito, mas você vai sem a minha presença. E se você ficar comigo e eu te ensinar quem sou eu, porque você está me conhecendo de ouvir falar. E eu fiquei muito estremecida, porque uma pessoa, uma líder de oração, e Deus falar que você me conhece só de ouvir falar e não tem me tocado em plenitude. E eu disse naquele dia: eu prefiro ficar com o Senhor. E Ele disse: então você terá que deixar tudo. Então, deixei o rádio, tentei negociar com Deus o rádio, porque era o meu Isaac, era onde eu contactava as pessoas.
E o Senhor me disse: não te encontrarão mais na rede, na rádio, nos púlpitos, em nenhum lugar. Quem quiser te achar agora, vai te achar em mim. Você será achado em Cristo e a sua vida será escondida com Cristo em Deus. E eu aceitei o desafio, passei por uma crise de abstinência de obra, porque tudo que existe dentro de nós é fabricar tijolos. E olha que eu fabriquei muitos tijolos, achando que estava edificando o reino de Deus. E Deus me ensinou que Ele não edifica com tijolos. Tijolos são obras de Faraó, são obras feitas por mão de homens. Deus trabalha com pedras vivas. E Ele me levou para o sítio, para mim deixar de ser só barro, tijolo e me transformar em uma pedra viva. E esse ano o Senhor me disse: é hora de voltar. E há 2 semanas atrás, já tem 9 meses que eu estou nesse lugar, é como se fosse uma gestação. Alugamos um apartamento e aqui se tornou a nossa torre de oração para a cidade. É daqui que eu tenho orado pelos líderes, pela igreja. Temos um grupo de águas profundas que tem vindo à nossa casa para orar. Tenho evangelizado aqui no nosso edifício e temos falado a palavra genuína que Deus tem nos dado para viver. E quando o Senhor me deu esse sonho e essa visão, eu fiquei 2 dias de cama. E eu entendi, quando Daniel teve a visão dele, ele ficou doente várias semanas. O corpo não resiste o high definition de Deus, o HD de Deus, você vê na dimensão espiritual. Por isso que o Senhor disse que precisamos de absorver a cultura do reino. E Paulo diz: por essa causa me ponho de joelhos. E qual era a causa que Paulo via tanta urgência de se colocar de joelhos? Ele diz: para que os olhos do vosso entendimento sejam abertos, para que vocês compreendam a largura, a extensão, o comprimento, a altura da profundidade do amor de Deus. E que o mesmo poder que Ele usou para ressuscitar Jesus dentre os mortos está dentro de vocês. Então era uma oração poderosa. E eu fiquei naquele sítio para aprender a andar no sobrenatural. Aprender que Deus não tem reino na terra. Um reino de um homem, de uma mulher, mas Ele tem um reino estabelecido no meio da sua igreja. E que Ele veio aqui não foi para edificar catedrais de cristal, de tijolos, mas Ele veio edificar o corpo dele aqui, a sua noiva. E naqueles 2 dias que eu estive enferma, era uma enfermidade que, se tomasse remédio, não passava, porque os meus braços parece que tinham sido estirados e eu não sentia os braços, não sentia as pernas. É como se eu tivesse te dado à luz a muitos filhos. Eu não tinha forças em mim, nem para vir à cozinha pegar um copo d'água. E eu orava o tempo todo: meu Deus, o que fazer? O que fazer? E o Senhor havia me falado: acode as minhas ovelhas que estão indo para a matança. E eu estou aqui então hoje, contando esse testemunho. Ele é verídico, porque eu tenho o Espírito como testemunha. E esse vídeo está sendo gravado aqui, mas também está sendo gravado na eternidade. E eu sei que terei que prestar conta de cada palavra que eu estou ministrando aqui, diante daquele nosso Shaddai, que eu chamo meu Shaddai. E digo a todos: eu sou filha de Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Estou aqui hoje para dizer a Goiânia, porque eu sei que esse vídeo irá para muitos, mas muitos lares.
que chegou o momento. Naquele sonho eu estava sozinha, indo contra aquele exército. Mas era só naquela hora. Porque há um exército, um remanescente fiel nessa cidade, guardado como eu fui guardada, escondida como eu fui escondida, para não me vender, não me dar para ninguém, não trocar minha primogenitura por um prato de lentilhas e por não perder o foco do chamado da oração. Então, eu não convoco ninguém, eu não tenho autoridade para convocar ninguém, eu não sou capitã de nenhum exército, eu não vou ter aqui o desplante de pensar que só se eu orar, que as coisas vão acontecer. Não, meus amados, eu tenho aprendido com os meus três, com meu pai, com o Filho e com o Espírito Santo, que eles é que fazem tudo. Sem mim, nada podeis fazer. Então, o exército é do Senhor, é Ele quem levanta, é Ele que sacode, é Ele que põe no coração de cada um a urgência de se levantar. Porque se vocês me ouvirem, apenas uma mulher frágil falando, você vai dizer, é sonho. E eu até ri, diz bem que Joel disse que nos últimos dias os velhos sonharão. E eu já estou quase beirando 60, então estou chegando a hora de ter sonhos proféticos. Mas o que o Senhor quer dizer é que haverá um avivamento. E esse avivamento não ocorrerá dentro de nenhuma igreja, simplesmente. Não é uma denominação. Mas o avivamento virá dentro de cada casa. O Senhor disse, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos e os jovens ganharão visões, quer dizer, ganharão, não é deles, não virá deles. Então, chegou a hora de acender a luz dentro das nossas casas. Nós não podemos ser crentes nominais. Nós não podemos ir à igreja para apenas fazermos uma campanha para ganharmos mais um carro, mais uma casa. Não é mais uma casa que Deus quer te dar, mas Ele quer ganhar a sua casa para Ele. Deus quer que a sua casa, tanto a física como essa que você mora, como catedral de adoração. É hora de tocarmos o chofar dentro das nossas casas. É hora de ensinarmos as palavras de Deus aos nossos filhos. É hora de que os homens se levantem como sacerdotes na sua casa. E é hora de que as mulheres ensinem as suas crianças o que é sonho, o que é visão. Porque, amados, até a vida espiritual dos nossos filhos estamos terceirizando. É o pastor da igreja que tem que ensinar, são os professores da escola dominical que tem que ensinar, e não é assim que funciona. É você mãe, é você pai, somos nós que temos que ensinar a palavra. Outra coisa, o que é visão? O que é profecia? Como vamos saber que nossos filhos estão profetizando se nem nós sabemos ainda o que é profecia? O avivamento vai vir dentro da nossa casa e vamos deixar passar? Olha, amados, eu tive uma experiência com um sobrinho. Ele estava com 3 anos, a irmãzinha com 2, são sobrinhos netos. E ele pediu água para a mãe dele. E ela veio, trouxe o copo d'água, e a pequenininha que pediu água. E ela ofereceu a ele, você também quer? E ele disse, não mamãe, obrigada, ontem eu tomei da água da vida. E ela virou as costas e saiu. Mas eu, com visão high definition, sabendo que Deus vai gerar um avivamento, eu peguei ele com todo carinho e falei, fala para a vovó Bete, onde você bebeu dessa água da vida?
Ele disse: ontem Jesus entrou no meu quarto e ele trouxe uma água da vida e disse: Ian, você precisa beber da água da vida. E ele me deu, vovó Beth, e eu tomei. E eu então, aguçada de curiosidade para saber até que ponto foi mesmo uma experiência, eu disse: que gosto tinha essa água? Ele disse: gosto de alegria, porque desceu queimando tudo e me encheu de uma alegria. E eu falei a língua que Jesus falava. Ele foi batizado no Espírito, dentro da casa da minha sobrinha, ao lado do quarto dela. Ela não percebeu. Queridos, esses sonhos, essa palavra é para que nós nos despertemos. Ontem me mandaram uma frase linda: não basta acordar, você tem que despertar. Porque eu posso acordar, abrir os olhos, mas despertar já é ficar de pé e começar o meu dia. Então, por isso que a palavra diz: não é acorda tu que dormes, é desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Então, é essa palavra que eu quero compartilhar com você. Nós teremos outros vídeos, porque a partir de hoje temos o nosso canal Aviva TV, onde você vai poder acessar no YouTube, você vai poder estar acessando no Android, no iPod, iPad. Há tanta coisa que nós podemos fazer, mandar pelo Instagram, mandar pelo o Zap, né? As pessoas falam WhatsApp, mas o Zap. Hoje você pode espalhar toda a palavra de Deus. E é isso que eu gostaria que você fizesse. Você vai acessar a nossa página na internet, o nosso Facebook Elizabeth Cornélio, também a página da nossa Rede Nacional de Intercessão, que virou Embaixada de Oração, porque a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Então, aqui há uma embaixada de oração onde cada um tem um poder, porque uma embaixada é um pequeno país instaurado em um lugar, uma casa. Você coloca ali, por exemplo, nos Estados Unidos aluga uma pequena casa e põe lá Embaixada do Brasil. Então, ali o Brasil está sendo representado. Então, Embaixada de Oração é um pedaço do céu representado na terra. E nós vamos orar aqui o que está sendo orado no céu. Vamos trazer para a terra a cultura celestial. Deus já se cansou da igreja corrompida, da igreja adúltera que está vivendo aí. Deus quer uma noiva de vestes brancas, sarada, curada, sem heresia, sem essas palavras de heresia que tem matado a igreja. E a última palavra: desperta tu que dormes e Cristo te iluminará em todos os jeitos. E eu vou estar junto com a nossa equipe colocando todos os dias. Eu coloquei na página o shofar para ser tocado todos os dias com a bênção sacerdotal em hebraico: o Senhor te abençoe e te guarde, né? O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Então você pode baixar isso no celular, para que nas ruas, dentro do shopping, nós podemos estar andando e deixando ali a bênção. Você pode passar na sua rua e deixar que o seu celular em alta voz libere a bênção sacerdotal dentro da sua casa. E eu, achando que já estava aposentada, que tinha gerado muitos intercessores e que agora podiam, né, tocar em frente a torres de oração espalhadas pelo Brasil, muita gente orando em Goiânia, mas o Senhor me disse e mandou uma pessoa do Rio me ligar, uma de Cuiabá, e dizendo: chegou a hora. Há um caminho nessa cidade que foi aberto através da intercessão e que chegou até o céu. E nós temos visto a nossa cidade sendo atacada por mortes,
Nunca se viu tanto assassinato em Goiânia como temos visto. Aquele serial killer que matou tantas pessoas, um moço tão lindo, um moço que podia ser um soldado de Cristo, e virou uma arma satânica na mão do diabo. Então é hora de despertarmos do sono, sairmos da nossa comodidade e de volta para a corrida. Nós estamos aqui convidando. Deus não impõe, Deus propõe. E Deus está te propondo. Você que está nos assistindo agora, chegou a sua hora também. É hora de despertarmos. E através de outros vídeos o Senhor vai nos dando as dicas do que fazer, como fazer, porque o caminho é novo. Não vai ser feito nada do modo antigo. E tudo se fez novo. Deus faz coisas novas a cada manhã, porque os ataques também do inimigo são novos. Então, o que eu quero deixar para você é: o Senhor está do nosso lado. Isso é o que basta. O Senhor é o nosso pastor e nada, absolutamente nada nos faltará. E Ele nos diz: eu vos dei autoridade para pisardes serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada, lhes fará dano algum. Embaixadores de Cristo, homens e mulheres de oração, essa é a convocação do nosso amado. E eu espero que você, como Maria, diante de um grande desafio, diga sim para o Senhor. Sim, Senhor, eu me levanto como embaixador de oração para subir as montanhas dessa cidade, os lugares altos, que não é necessariamente um monte, mas a sua casa pode se transformar nesse lugar alto, onde Deus pode fazer uma catedral de adoração e que Ele possa receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Bem-vindos, embaixadores de oração.